Ei meninas, então como ontem ficou difícil, né, o conteúdo ser filmado por causa do YouTube, eu tô fazendo a filmagem hoje, vai ser disponibilizado para vocês. E no caso eu vou repor todos os pontos que nós falamos ontem, para facilitar um pouco mais o entendimento do conteúdo para vocês, tá bom? Dentro das dúvidas que vocês tiveram também para mim, então eu vou tentar fazer uma explanação geral da aula de eletroterapia facial, que nós não conseguimos ter a gravação ontem. Relembrando um pouquinho alguns conceitos, né? Então, para quando eu for trabalhar com as polaridades, eu tenho que lembrar que os fios de polaridade positiva, eles vão ser sempre nas cores vermelho, azul e verde. Os fios que representam a polaridade negativa, eles vão ter a cor preto, branco ou cinza. Então essas cores, elas precisam ser levadas em consideração devido eu precisar delas no momento em que eu vou trabalhar, por exemplo, uma ionização. O que é uma ionização, Elba? É uma realização de permeação de ativos na minha pele por meio de correntes elétricas. Nós vamos usar muitas vezes o rolinho, ó, o eletrodo rolo, e quem vai identificar que polaridade eu vou usar é o produto. Então, se eu tenho um sérum de ácido hialurônico e eu quero utilizar um recurso eletroterápico de ionização num procedimento estético facial que eu vou realizar na minha cliente, eu vou colocar o meu eletrodo móvel na mesma polaridade do produto. Então, se o ácido hialurônico ele tem a polaridade positiva, o eletrodo móvel também vai ter a polaridade positiva. E aí eu aplico o sérum, tendo sempre o cuidado para que a pipeta do produto, né, do frasco, geralmente ele vem com aquela conta-gotas, eu não encoste na pele, para não haver contaminação quando essa pipeta volta para o frasco. Então eu deposito o produto na superfície da pele e venho, ó, com o rolinho, realizando movimentos lentos para dar tempo a essa corrente agir na minha pele. E aí ele vai através da corrente elétrica contínua, que é o outro tópico depois, ó, que eu vou falar com vocês, tipos de correntes, contínua e alternada. Então a ionização, ela utiliza uma corrente contínua, ela vai auxiliar a permeação desse dermocosmético que tem na sua composição o ativo de ácido hialurônico. O ácido hialurônico nessa formulação, ela vai ter uma propriedade hidratante e também preenchedora. E quando eu utilizo a corrente elétrica, vai auxiliar muito mais a permeação um pouco mais profundo, mas sempre a nível epidérmico, um pouco ali próximo da camada basal, desses produtos, desses dermocosméticos, para que eu consiga uma hidratação e uma redensificação da minha pele. O que é uma redensificação, Elba? Um preenchimento. Né? Se eu estou com essa região formando rugas, se eu estou com essa região formando um suco nasogeniano, uma linha de marionete, na hora que eu utilizo um produto que é preenchedor e com um acessório do rolinho, um recurso eletroterápico, eu aumento a permeabilidade dessa pele. Tá? Então, se eu estou aumentando a permeabilidade através de uma corrente, eu estou melhorando a resposta de um tratamento que eu estou entregando para minha cliente. E eu saber que polaridade eu vou utilizar, ó, nesse caso, azul é o positivo, estou usando aqui o produto também na polaridade positiva, e nós já vimos que para representar as cores do positivo é vermelho, vermelho, cinza,
Desculpa, vermelho, verde, é que eu não tenho nenhum verde aqui, e branco, tá bom? Então, meninas, como funcionam as cores das polaridades, né? Se eu vou trabalhar com positivo, no caso do ácido hialurônico, né? Um ativo com polaridade positiva. Quais são as cores que representam a polaridade positiva? Azul, ela pode ser um azul claro, um azul escuro, depende muito do fabricante do aparelho. O vermelho e o cinza. No caso eu não tenho cinza não, e o verde. No caso eu não tenho aqui o verde porque quem tem muito aparelho com fios verde e cinza é uma marca chamada Skinner, tá? S-K-I-N-N-E-R, Skinner. Eles usam muito as duas cores, né? Skinner. Desculpa, só um E, Skinner. Eles usam muito a cor verde para a polaridade positiva e o cinza para a polaridade negativa, tá? Preciso saber também que existe a polaridade negativa. Então, na negativa são o branco, o preto. E embora eu não tenha o verde com cinza aqui, mas eu tenho uma empresa que utilizou o quê? O azul escuro para ser o positivo, com o cinza para ser o negativo dele, tá? E aí essas polaridades, elas são fundamentais eu entender para conseguir fazer uma ionização, por exemplo, né? Uma permeação de ativos. Essa foi uma das explicações que nós fizemos na aula de ontem. Algumas alunas perguntaram, pediram para explicar um pouquinho sobre os fios, né? E a gente começou explicando sobre os fios. E teve também outras que me perguntaram sobre os aspectos relacionados à corrente elétrica. No caso, a tensão, a intensidade da corrente e a resistência. Então, eu vou também relembrar esses conceitos para a gente poder dar continuidade à nossa aula. Tensão. A tensão, ela é referida à tensão elétrica comercial. Ou seja, se na minha casa suporta a tensão 110 ou 220. 110 é a maioria das residências aqui em Vitória, né, no geral, no Espírito Santo. Mas se eu coloco um estabelecimento comercial, no nosso caso uma estética, eu posso optar em ter algumas saídas de tomadas na tensão 220. Eu posso optar em ter o ar-condicionado da minha estética na tensão 220, porque ele vai puxar menos energia na hora que estiver funcionando. Puxando menos energia, eu vou ter uma conta no final do mês, né, de energia elétrica para pagar um pouco menor. Então, todos esses aspectos eles são considerados. Para o nosso caso específico da estética aqui, propriamente dita, isso é muito interessante a gente entender por causa dos aparelhos que nós compramos. Eu posso comprar um aparelho tanto bivolt como um aparelho que tem apenas uma voltagem. Então, se eu compro um aparelho bivolt, ele vai vir com a chave seletora, geralmente na parte de trás do equipamento, mas ele pode vir também na parte de baixo do equipamento, onde ele vai estar lá, selecione 110 ou selecione 220. Se eu compro um equipamento que ele não faz menção de ser bivolt, ele tem uma única voltagem. E aí eu preciso ver qual é a voltagem que esse fornecedor vende esse equipamento, para ser compatível com a rede elétrica da minha cidade, que no nosso caso aqui é de 110 volts, tá? Então isso é a explicação para o aspecto sobre tensão. Depois nós temos a intensidade da corrente. Eu até coloquei aqui também, ó, tipos de corrente: contínua e alternada. Na contínua, a intensidade da corrente é medida em ampere
microampere ou miliampere. Então eu tenho essas unidades de medidas fracionadas. Por quê, Elba? Porque é uma corrente muito agressiva, é uma corrente muito forte, que se eu não fracionar ela, eu corro o risco de causar um dano no tecido cutâneo da minha cliente. E que dano seria esse? Uma queimadura, por exemplo. Então vocês raramente vão encontrar um aparelho que ele vem com 1 ampere, né? Aquela corrente, aquela intensidade, unidade de medida da corrente contínua pura, porque ela é muito agressiva e teria muito risco de causar uma queimadura. O que é que os fabricantes fizeram então? Elas fracionaram essas correntes, transformando elas para microampere ou miliampere. Miliampere, ela fracionou a corrente em 1000, microampere, a empresa fracionou a corrente em 1 milhão. Então são pequenas dosezinhas da corrente contínua que minimiza os riscos de danos ao nosso cliente. Já na corrente alternada, eu vou ter a unidade de medidas em hertz, né, o Hz, que a gente também falou na aula. Então, quando eu ver hertz, Hz, é a unidade de medidas da corrente alternada. Quando eu encontrar UA ou MA, letrinha grega, ó, ou MA, microampere e miliampere, elas são as unidades de medidas da corrente contínua, tá? Então a intensidade da corrente é medida dessas três formas: microampere, miliampere e hertz. O terceiro item que a gente também falou na aula foi sobre resistência. Que resistência é essa, Elba? É a resistência da pele, a resistência cutânea, que muitas vezes uma cliente pode sentir um pouco mais da corrente elétrica do que a outra. E aí a gente tem que levar em consideração o seguinte: essa cliente tem muito pelo na área que eu estou aplicando? Essa cliente tem uma pele muito áspera, muito grossa na área que eu estou aplicando? Porque isso tudo vai interferir no quanto de corrente está permeando a pele dela. Então, quanto mais áspera, quanto mais espessa a pele, menos permeia a corrente. Ou seja, ela tem uma resistência cutânea, que é medida em ohm, OHM. Então, essa é a unidade de medidas para a resistência cutânea, a resistência da pele a uma corrente elétrica. Ou seja, aplicando a corrente elétrica, a cliente pode sentir mais ou menos dessa corrente. E as variáveis são essas: quantidade de pelos, aspereza, né? O quanto que essa pele está espessa, e também se ela produz muito sebo. Se eu tenho uma pele, um biotipo extremamente oleoso, a gordura ela é um bloqueador da passagem da corrente. Então eu tenho que remover um pouco a oleosidade dessa pele para aumentar também a quantidade de corrente elétrica que vai chegar nesse tecido. Tá bom, meninas? E aí a gente continuou nossa aula falando dos fundamentos físicos e fisiológicos, né? Eu apresentei até essa figura aqui para vocês. Nós falamos o tempo todo dessa figura aqui. Por que que eu tenho que ter noções dos aspectos fisiológicos na minha cliente? Porque eu tenho que entender que na hora que eu aplico o aparelho, a resposta fisiológica dessa cliente muitas vezes vem com 24, 36, 48 horas, 72 horas. No caso da criolipólise, olha que interessante, aplico a criolipólise para redução de papada. Esse resultado vai aparecer 2 meses depois, né? Ou seja, 60 dias após a aplicação. Que resposta fisiológica vai ser essa na criolipólise, Elba? Redução do conteúdo dos adipócitos. Redução do número de adipócitos, porque ele faz necrose e apoptose. Se eu faço, no caso,
uma radiofrequência para redução da papada. Ele vai fazer lipólise, vai remover o ácido graxo, disponibilizar na corrente sanguínea para ser metabolizado. E isso precisa de um tempo para acontecer toda essa resposta fisiológica. Não é aplicou e no outro dia já posso reaplicar o mesmo recurso, não. A gente tem que ter em consideração que o organismo precisa de um tempo, de um prazo para dar uma resposta ao estímulo que eu ofereci àquele organismo. Então, na hora que eu utilizo um recurso eletroterápico, eu tenho que entender que precisa de um prazo para que o organismo possa dar essa resposta fisiológica. E aí nós fomos para o mecanismo de ação da corrente galvânica. Nós vimos 3 mecanismos de ação da corrente contínua ou corrente galvânica. O primeiro foi eletrorrepulsão. O que é eletrorrepulsão, Elba? A eletrorrepulsão, na verdade, e se vocês observarem, né, nessa lâmina, nós tivemos 2 polos, né? O vermelho com o sinalzinho do mais, o azul com o sinalzinho do menos. Então, vocês precisam ficar muito atentas que em algumas literaturas ou alguns equipamentos, se não vir, aqui é o canal positivo, aqui é o canal negativo, ele pode vir com esses sinais de mais ou menos. Então, o mais é positivo e o menos é negativo. Se ele não vir com as cores dos fios, ó, ele pode vir escrito no aparelho, na chave seletora, onde eu vou escolher a polaridade que eu vou trabalhar, o mais e o menos. Então, é convenção. O que é uma convenção? Entrou-se no senso comum que na física eu posso usar tanto cores como sinais para representar uma polaridade. E quais são os sinais? Mais para o positivo e menos para o negativo. Tá bom, meninas? E aí nessa figura eu tenho o mais e o menos. Vocês veem que eles estão gerando, ó, uma corrente contínua, um fluxo, e um dos primeiros mecanismos é a eletrorrepulsão. Como acontece, Elba, a eletrorrepulsão? Nós iniciamos a aula de hoje falando exatamente do mecanismo de eletrorrepulsão. Se eu utilizo um produto que tem a polaridade negativa e eu coloco ele na polaridade positiva, não vai acontecer eletrorrepulsão. Por quê? Os opostos se atraem. Então, o produto tem a polaridade oposta do eletrodo que eu estou usando. Eles vão ficar ali, ó, unidos. O eletrodo vai aproximar o ativo dele, porque são opostos e os opostos se atraem e não acontece a permeação. Agora, se eu tenho um produto que é negativo e eu coloco o eletrodo na polaridade negativa, aí sim ele vai repelir a polaridade, porque os semelhantes se repelem, positivo com positivo se repelem, negativo com negativo se repelem. Então daí vem o nome eletrorrepulsão. Eletro porque eu estou usando recurso eletroterápico e repulsão porque eles vão se afastar. É a mesma característica dos ímãs, né? O ímã, se eu coloco na face de atração, eles grudam. Mas se eu coloco na face de repulsão, eles criam uma resistência. Você tenta unir e eles se repelem. É o mesmo mecanismo. Então, quando eu utilizo o produto positivo, e o eletrodo positivo, ele se repele. Então, eu tô aqui, ó, rolinho, polaridade positiva, produto que eu apliquei, polaridade positiva. Ele vai se repelindo e entrando, permeando um pouquinho mais profundo na minha pele. Essa é a base da fisiologia do mecanismo de eletrorrepulsão.
E precisa ser levado em consideração porque é esse mecanismo que vai auxiliar esse produto permear, esse produto conseguir atingir um pouquinho mais profundo a camada da pele, tá? Quem vai definir, Elba, a polaridade que eu vou usar na hora da aplicação do aparelho na minha cliente? É o produto. O produto ele vai vir com essa explicação. Aceita eletroterapia, aceita fototerapia, tem empresas que colocam assim, produto eletrocinérgico e produto fotossinérgico. O que é o sinérgico? É sinergia, eles se identificam ali, eles podem ser utilizados juntos. Juntos de quê? De uma eletroterapia e fotocinético de um aparelho de LED, por exemplo, tá? O LED azul, LED âmbar, o LED vermelho. Aí nós também vamos ter essa aula sobre fototerapia. Mas o que vocês precisam entender agora é que sempre quando eu utilizar a corrente contínua, ela é medida em ampere e suas frações, microampere e miliampere, que se eu vou utilizar uma corrente contínua num aparelho de ionização, que utiliza, por exemplo, esse eletrodo rolo, ele é o eletrodo ativo, porque ele se movimenta na região aplicada, e eu vou ter também um eletrodo passivo, ou seja, ele fica parado, já vou explicar sobre isso. E quem vai identificar qual é a polaridade que nós vamos usar naquele protocolo, vai ser sempre o produto. O produto é quem vai ditar qual polaridade eu vou usar na corrente elétrica. Elba, eu comprei um produto que não vem no rótulo explicando qual é a polaridade. Vocês vão precisar ligar para a empresa, ou ligar para a pessoa, o vendedor que te atende, ou ligar para o representante que atende vocês aqui na região e perguntar: olha, eu tenho sérum de DMAI e eu gostaria de saber qual é a polaridade que eu posso ionizá-lo. E vocês fazem essa anotação depois, coloca na caixa do produto, ou faz uma etiqueta, coloca no frasco, tá bom? Eu posso ter também produtos que têm as duas polaridades. Eu posso comprar uma marca que o sérum dele vai ter tanto ativos na polaridade positiva como ativos na polaridade negativa. Como é que eu vou trabalhar assim então, Elba? Vocês vão fazer em média de 2 a 5 minutos numa polaridade, depois pausa o equipamento, troca a polaridade e faz novamente de 2 a 5 minutos na outra polaridade. Então, por isso que a gente trabalha muitas vezes, meninas, no protocolo facial por hemifase, que é uma hemifase, metade da direita e metade da esquerda. Por quê? Se eu estou utilizando um sérum que ele é ionizável nas duas polaridades, positiva e negativa. Então eu vou fazer 3 minutos na positiva em um lado só do meu rosto, tá? Completou esses 3 minutos, eu vou fazer os outros 3 minutos da polaridade positiva agora no outro lado da minha face. Completou os 3 minutos, eu desligo o equipamento, inverto agora para negativa, porque o produto tem as duas polaridades. Então, mesmo o rolinho agora, ele vai estar atuando com a polaridade negativa. Eu já dei uma pausa aqui, ó, porque eu iniciei por esse lado, depois eu vim para esse outro lado. Então agora eu estou ionizando a polaridade negativa. Faço todo o trabalho novamente, porém com a outra polaridade, que agora é negativa. Fiz os 3 minutos, vou para o outro lado e faço mais 3 minutos
com a polaridade negativa. E aí eu finalizo o processo. Trabalhei as duas polaridades, positiva e negativa, em ambos os lados, direito, face direita e face hemifácie esquerda, e ambos com os 3 minutos. 3 minutos hemifácie direita positiva, 3 minutos hemifácie esquerda positiva, depois 3 minutos hemifácie direita negativa, 3 minutos hemifácie esquerda negativa. Então você trabalhou as duas polaridades que o produto indica, trabalhou em tempos semelhantes, né? E no final você fez toda a face, você trabalhou toda a área, tanto no positivo quanto no negativo, tá bom? Que mecanismo vocês usaram? Mecanismo de eletrorrepulsão. Não é isso? Semelhantes se repelem. Então, na hora que vocês estavam usando a polaridade positiva, com o eletrodo positivo, estava acontecendo isso, ó. Se afasta de mim. Então, o rolinho estava empurrando o produto mais profundo da pele. Depois que vocês inverteram a polaridade, colocaram os dois agora negativos, ó, eletrorrepulsão, eles não conseguem se unir. Então, o que é que fez o eletrodo agora? Todos os íons negativos vão permear um pouco mais profundo da pele. Se eu coloco positivo com negativo, ele não permeia a minha pele, ó. Ele vai ficar aqui na superfície da minha pele, sendo atraída pela polaridade inversa, que é a regra dos opostos se atraem e os semelhantes se repelem. Dessa regra que surgiu o nome de eletrorrepulsão. As polaridades idênticas vão ser repelidas. Quando elas são repelidas, aumenta a permeação do produto na pele, na área que está sendo trabalhada, tá bem? O outro mecanismo é a eletroosmose. Por quê? A eletroosmose vai trazer produto ativo ou um teor de água que está mais concentrado numa região para um lado que está menos concentrado. Então, se está tendo muito ativos aqui na superfície onde eu apliquei o produto e na minha pele está faltando esse ativo, na hora que eu estou aplicando a corrente elétrica, ele está fazendo com que ocorra a osmose, ou seja, a troca metabólica, a permeação de um gradiente em maior concentração para um gradiente de menor concentração. Isso acontece simultâneo, tá, meninas? E por fim, o aumento da permeabilidade da pele, que foi o que a gente também já estudou agora. Por meio de uma corrente elétrica, eu terminei aumentando a permeabilidade dessa minha pele. Depois nós mencionamos aqui em alguns exemplos sobre eletrodo ativo e eletrodo passivo. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Nas primeiras aulas, nós estudamos o seguinte: para que eu tenha uma corrente elétrica, ou seja, para que eu tenha um fluxo ordenado de partículas, de elétrons, eu preciso ter um circuito fechado, ou seja, eu preciso ter as duas polaridades fechadas, positivo e negativo. Então, quem vai fechar esse circuito? Os dois eletrodos, que neste caso tem um eletrodo móvel e um eletrodo fixo. Este eletrodo fixo, aqui ó, é uma placa.